Olá, meu nome é Fernanda Cunha Bengua e meu trabalho é sobre o artigo João Goulart e as reformas de base, uma análise detalhada da autora Aline de Vasconcelos Silva. O presente estudo examina o artigo de João Goulart e as reformas de base, uma análise detalhada da autora Aline de Vasconcelos Silva e tem como objetivo central analisar o pensamento político de João Goulart durante sua presidência, com foco na formulação e na defesa das chamadas reformas de base, com destaque especial para a reforma agrária, que na época foi considerada a mais polêmica e emblemática de seu governo. Para contextualizar um pouquinho, né, quem era o João Goulart, também conhecido como Jango, ele foi um político brasileiro que presidiu o país entre 1961 e 1964. Nasceu em 1º de março de 1919 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Foi advogado de formação e se destacou como um líder trabalhista. Jango também foi filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi ministro do Trabalho do governo de Getúlio Vargas e vice-presidente da República em 2 ocasiões. A primeira ao lado de Juscelino Kubitschek e depois ao lado de Jânio Quadros. Após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, em meio a uma grave crise política marcada por tensões entre os setores conservadores e progressistas, Jango assume a presidência e em seu governo propôs as chamadas reformas de base, como a reforma agrária e a reforma educacional, o que acabou gerando uma forte resistência das elites e das forças armadas. O artigo destaca o Jango como um herdeiro político do trabalhismo varguista, alinhado à ideologia do PTB, o partido ao qual ele era filiado, cujos princípios defendiam a ampliação dos direitos sociais, o fortalecimento do mercado interno e a soberania nacional frente à crescente dependência do capital estrangeiro. Jango via as reformas de base como meios essenciais para alcançar dois objetivos principais: promover a independência econômica do Brasil, diminuindo a dependência em relação ao capital estrangeiro, e garantir justiça social por meio de uma distribuição mais justa da riqueza e das oportunidades do país. Para ele, essas reformas eram indispensáveis para alcançar a paz social, já que elas buscavam diminuir o enorme contraste entre a minoria privilegiada e a maioria da população que vivia à margem. Jango enfatizava também que sem justiça social o país não poderia alcançar estabilidade e nem tranquilidade política. A autora explica que entre todas as reformas de base, a reforma agrária era a mais polêmica e também a mais central do projeto de Jango. Essa proposta ela consistia em desapropriar grandes propriedades improdutivas para redistribuir a terra de forma mais justa. No entanto, havia um grande obstáculo legal, que era a Constituição, de 1946, exigindo o pagamento ao proprietário, previamente e em dinheiro, o que tornava essa reforma inviável do ponto de vista econômico. Como alternativa, o Jango propunha que a indenização fosse feita por meio de títulos da dívida pública e que fosse necessária uma revisão constitucional para permitir a efetivação dessa medida. A reforma agrária ela visava aumentar a produtividade agrícola, reduzir os preços dos alimentos, inserir a população rural na economia de mercado e expandir o mercado consumidor interno, favorecendo a indústria nacional. A autora também detalhava outras reformas de base propostas por João Goulart, que era a reforma urbana, tendo como foco principal a criação de políticas habitacionais e o controle dos aluguéis, especialmente nas áreas urbanas mais afetadas pela desigualdade e pelo crescimento desordenado das cidades. A reforma tributária, que buscava tornar o sistema de impostos mais justo e eficiente por meio do aumento da cobrança sobre impostos diretos, como os que incidem sobre a renda e patrimônio, a redução dos impostos indiretos, que recai sobre o consumo e acabam afetando os mais pobres, combate à evasão fiscal e a utilização da arrecadação como um instrumento de fomento ao desenvolvimento econômico. As reformas bancárias, essa reforma ela tinha como objetivo tornar o acesso
ao crédito mais justo e acessível, direcionando os financiamentos para os setores que impulsionassem, né, o desenvolvimento econômico do país. Essa proposta ela incluía também a criação do Banco Central e o fortalecimento dos bancos públicos para que o sistema financeiro atendesse melhor, né, as necessidades da população e do crescimento nacional. A reforma cambial. Essa reforma defendia que o governo assumisse o controle total das operações de câmbio, compra e venda de moedas estrangeiras. O objetivo era priorizar a importação de produtos essenciais para o desenvolvimento do país, como máquinas e equipamentos, e restringir a entrada de bens supérfluos ou de luxo, considerados desnecessários, né, e prejudiciais à economia nacional. A reforma administrativa. Essa reforma ela tinha como meta tornar o Estado mais eficiente, né, moderno e preparado para atender às necessidades da população. Ela incluía a profissionalização da administração pública, com foco na contratação de técnicos qualificados e na melhoria da capacidade do governo de planejar e executar políticas públicas de forma eficaz. Reforma universitária. Essa reforma ela tinha como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, garantindo que mais pessoas, em especial, né, as camadas populares, pudessem ingressar na universidade. Além disso, ela buscava formar profissionais qualificados, técnicos, cientistas, que atendessem às necessidades do crescimento industrial e que contribuíssem com pesquisas voltadas para os problemas reais do Brasil. Reforma eleitoral. Essa reforma ela era uma proposta, né, que buscava tornar o processo democrático mais inclusivo, ao garantir o direito de voto aos analfabetos, que até então eles eram excluídos da participação política. E, além disso, também previa que os praças das Forças Armadas, como os sargentos, também pudessem se candidatar a cargos eletivos, ampliando a representatividade dentro do sistema político. O artigo ele aprofunda a discussão sobre a reforma agrária, destacando 3 pontos centrais, né, presentes no discurso do João Goulart. O primeiro deles é a questão constitucional e a sua inviabilidade prática. O Jango argumentava que a exigência legal de indenização prévia em dinheiro para desapropriação das terras tornava a reforma financeiramente inviável para o Estado, impedindo, né, a concretização com os recursos disponíveis e também a garantia da elegibilidade aos praças, que são os militares de patentes mais baixas, né, como os sargentos, das Forças Armadas. Justiça social como valor cristão. Para responder às acusações de comunismo, o presidente ressaltava os valores cristãos e democráticos, mostrando a reforma como um caminho para promover a paz e o progresso, e não como uma ameaça ou revolução. Questão prática, não ideológica, né? O Jango ele defendia que a reforma agrária era uma medida necessária do ponto de vista técnico e econômico, semelhante à reforma industrial promovida por Vargas, e que não tinha como base ideais socialistas. O projeto de Jango enfrentou forte oposição do Congresso Nacional, que era controlado por grupos conservadores ligados aos interesses dos grandes proprietários rurais, né? O principal obstáculo legal para a implementação da reforma agrária era, né, a exigência prevista na Constituição de pagar a indenização antecipada e em dinheiro pelas terras desapropriadas, o que tornava daí essa medida financeiramente inviável. Mesmo com esse obstáculo, Jango tentou várias vezes por meio de emendas, né, viabilizar a reforma agrária, mas ele não teve sucesso. A autora também destaca que o Congresso não só ignorou, né, o apoio da população, mas também distorceu as propostas, associando elas ao comunismo para desacreditar o seu caráter reformista e democrático. Lições do passado para o futuro. Memória histórica, né? Como é fundamental para a gente compreender os acontecimentos do passado
para refletir, né, sobre os desafios sociais e políticos do presente e construir caminhos mais conscientes para o futuro. Desenvolvimento justo, né? As reformas estruturais, elas são fundamentais para combater as desigualdades sociais e promover um crescimento mais equilibrado e inclusivo. O legado de Jango, né? Jango, ele se tornou um símbolo de luta para o Brasil mais justo, igualitário e comprometido com os princípios democráticos. Na conclusão do artigo, né, a Aline de Vasconcelos Silva, ela aprofunda a sua análise ao dialogar com a historiografia crítica. Ela destaca que o projeto de João Goulart, baseado em um modelo de capitalismo nacional, autônomo e comprometido com a justiça social, entrou em conflito direto com os interesses da burguesia brasileira, uma elite historicamente dependente do capital estrangeiro e sem capacidade ou vontade de promover mudanças estruturais no país. Com base em alguns autores, né, a autora também argumenta que, diante da ameaça que as reformas de base representavam para a estrutura social da época, a burguesia optou por apoiar o golpe militar de 1964. Essa decisão, ela ajudou a derrubar, né, um projeto que buscava superar a lógica econômica excluente, e com a chegada da ditadura, o processo de reformas foi interrompido e se consolidou um modelo de desenvolvimento dependente que manteve as desigualdades sociais e reforçou a chamada via colonial do Brasil. Aqui eu trago uma reflexão com um trecho do discurso de Jango em março de 1964, que é: o que ameaça a democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não têm recursos para enfrentá-la. Esses são os males que podem ameaçar a democracia, mas nunca um povo na praça pública no uso de seus direitos legítimos e democráticos. Uma afirmação, né, que revela a convicção de que a verdadeira defesa da democracia passa pela justiça social. Para Jango, né, garantir as condições dignas de vida à população era essencial para preservar a estabilidade democrática e evitar que as desigualdades corroessem, né, as bases do sistema político. Agradeço por me ouvirem até aqui e finalizo, né, com essa foto de que Jango continuará conosco.